Sejam bem-vindos ao CarroCast, o podcast da Influência Cristã. Eu sou o Felipe Romero e eu estou aqui na sua companhia mais uma noite para o nosso podcast, um episódio muito especial. E desde já eu quero agradecer você que tem nos acompanhado. Eu espero que os nossos conteúdos tenham sido conteúdos relevantes, que tenham inspirado você a ser um cristão independente da área que você atua, independente de onde Deus te colocou. Esse é o nosso intuito, né? Que nós sejamos influências de maneira positiva, através da nossa fé, né? De uma forma natural, de uma forma que as pessoas enxerguem a Cristo. E nessa noite nós teremos um episódio muito especial. Vocês já imaginam, né? Estão vendo quem está conosco no episódio dessa noite, que será entrevistado. Mas antes de apresentar o nosso entrevistado, eu quero falar dos nossos parceiros. O primeiro parceiro do CarroCast é o Cota Fácil Soluções Financeiras. Eles trabalham com linhas de crédito, consórcio, seguro viagem, financiamento, viagens também. Então, você que tem o desejo ou tem o interesse de procurar linhas de crédito, consórcio, seguros, todos esses serviços, procura o Cota Fácil, vai aparecer aqui no QR Code, cotafácil.pg, eles estão lá no Instagram. Então, procure o Cota Fácil, realize seus sonhos com soluções financeiras. Então procura lá, acessa lá e começa a seguir, dá essa moral pra gente. Quem também está com a gente é o Espaço Ebenezer, a Joyce Bastos, podóloga Joyce Bastos do Espaço Ebenezer. A Joyce, ela é podóloga, ela tem tratamentos completos na área de podologia, reflexologia, laser terapias em pés com fungos. Ela trata também rachaduras e infecções de diversos tipos. Então procura a Joyce, também aqui, Espaço Ebenezer no Instagram, segue lá, curta os conteúdos dela, ela tem ensinado bastante, inclusive, através do perfil dela, e procura a Joyce, da última vez que eu fui lá, eu saí com o pé de algodão, o pé parecia que eu estava pisando em algodão. Então a Joyce é especialista em podologia. Também está conosco a Paloma Costa, fotógrafa, sua fotógrafa desde o nascimento. A Paloma é especialista em partos, gestantes, fotografia infantil, aniversários, casamentos, festas, família, né? Você que tem o desejo de fazer um ensaio com a sua família, procura lá, a Paloma Costa também está aparecendo aqui para você. No Instagram dela é Paloma Costa Fotógrafa. Ela atende em toda a Baixada Santista e Grande São Paulo também. Então procura a Paloma, você vai ver que a Paloma tem registrado momentos especiais. Inclusive, já contratamos a Paloma e ela tem um jeito diferente de lidar com a fotografia, tem os olhos bem apurados. Então, procura lá a Paloma Costa, que eu tenho certeza que ela vai te atender da melhor maneira possível. Também está conosco a Liza Beauty, estética e cuidado pessoal. A Liza é especialista em transformar a sua autoestima com beleza natural. A Liza, ela inclusive dá cursos e também realiza esses procedimentos, que é nanofios, lash designer, laser. Então ela é especialista em na beleza natural, em rosto, em estética, né, para deixar você mais linda, bonita e de forma natural, né? Então procura lá a Liza, Liza Beauty é o Instagram dela, tá aparecendo aqui também. Tem lá todos os serviços da Liza. Ela também dá cursos, né? Ela tem dado bastante cursos aí ultimamente para o pessoal que tem interesse em entrar na área também. E por último, mas não menos importante, Lavanderia da Cidade, né? Roupa suja não se lava em casa. Se você tem aí uma pilha de roupas, você está olhando para ela agora, nesse momento, lembra da Lavanderia da Cidade. A Lavanderia da Cidade fica ali na rua 11 de junho, número 96, no Shopping Itararé, ali próximo do Pão de Açúcar, no Presidente Wilson, em São Vicente. E lá ainda está rolando a promoção. Você levando 40 até 50 peças até as 10 da manhã, você retira elas lavadas e secas, limpas e secas, né? Até o final da tarde, às 18 horas aproximadamente. Então você leva até 50 peças e retira no mesmo dia, entregando de manhã, retira no mesmo dia. E você só paga R$40 por isso. Então até 50 peças, R$40 você deixa lá e retira no mesmo dia a tua roupa seca, limpa, e você aproveita o seu tempo da melhor maneira possível. Beleza?
Então, eu acho que é isso. Então, entra aqui na rede social também da Lavanderia da Cidade. Em breve, muitas novidades também. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos parceiros. Quero agradecer também a nossa equipe, o Vitor, que faz parte da equipe técnica, o Matheus, que é o nosso designer, que tem nos ajudado aí na parte gráfica, com ideias também. Então, muito obrigado vocês que têm colaborado conosco. E você, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar e também nos fortalecer. A cada episódio nós vemos que as pessoas têm comentado, têm curtido, têm assistido, e isso nos motiva ainda mais, né, a continuar caminhando, produzindo o nosso conteúdo para que nós sejamos cristãos relevantes na sociedade. E também curta aqui, ó, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, ó, comenta aí, ó, o que você tem achado dos últimos episódios. No nosso Instagram também, Carralcast, no nosso TikTok também, Carralcast. Entra lá, curta, compartilha, manda para o seu amigo, que eu tenho certeza que cada vez mais o nosso conteúdo se torna mais relevante com você nos ajudando. E é uma forma também de evangelizar, uma forma de evangelismo, né? Então ajuda aí os seus parceiros e amigos Carralcast. Então, antes da gente apresentar o nosso convidado, roda a vinheta. Muito bem, estamos de volta. Como você já pode ver, o nosso convidado, eu tenho o prazer enorme de estar aqui hoje na posição de entrevistador, né? Também de host, sozinho, né? Normalmente eu estou na companhia do meu amigo e irmão Alan Nascimento. Seja bem-vindo a mais um episódio do Carrocast, né? Agora na posição de entrevistado. Que legal, gente. É uma alegria estar aqui nessa posição hoje para poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito ao longo desse tempo, né? Dessa história de vida. Estar aqui juntamente com o meu parceiro de sempre, Felipe Romero, e poder interagir com você que está aí do outro lado da tela nos acompanhando, sendo abençoado, e muito abençoado, eu creio, através das histórias, né, Felipe, que estão sendo compartilhadas aqui ao longo desses meses, histórias que inspiram, histórias relevantes. E hoje eu estou desse lado aqui, né, Felipe? No lugar de quem vai compartilhar com a audiência um pouquinho da nossa história. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E na próxima semana eu tô aí. Na próxima semana volta para cá, pelo amor de Deus. Para quem não sabe, a gente sempre fala, né, sobre a nossa história, um pouco da nossa conversão, de como aconteceu. O Alan foi uma das primeiras pessoas com que eu tive contato dentro do nosso ministério, né? E até hoje a gente tem esse relacionamento de amigo, de discípulo, né? Discípulo e discipulador. Mas, Alan, talvez boa parte da nossa audiência já conheça, mas conta um pouco de como chegou o Evangelho na sua vida, como que você recebeu ali a revelação, quando que teve, se nasceu no Evangelho, né? Conta pra gente. Assim como acho que a maioria, né, dos brasileiros, nosso país, por tradição, veio de uma cultura católica, apostólica, romana, e boa parte dos brasileiros até 30, 40 anos atrás nasceram nessa fé ou professavam, por tradição, essa fé. Eu não nasci no berço evangélico, como falamos carinhosamente, né, ou protestante, mas também não tive uma vida religiosa. Minha família não era uma família religiosamente ativa. Se declarava como, né, como a grande maioria dos brasileiros faziam, mas eu não tive uma vida religiosa. Eu não era levado para a igreja, não lembro de minha mãe me levar para a igreja, nem o núcleo da família. Eu cresci, na verdade, num meio de uma família onde moravam mais parentes, avós, tias, primas no mesmo quintal, né? Eram mais de uma casa. E eu cresci nesse ambiente, mas eu não tenho memória sobre uma vida na igreja, uma vida na fé. E eu lembro, já contei isso algumas vezes, você é testemunha disso. Eu tenho uma recordação de meu primeiro contato dentro da igreja cristã, protestante, evangélica. Eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade, a convite de um
de dois amiguinhos da mesma faixa etária, Fabrício e Suzane, né? E eles moravam de frente para minha casa e me convidaram, obviamente, incentivado pelos seus pais, para participar de uma festividade numa igreja muito conhecida na região, Assembleia de Deus. E eu estive nesse dia, acho que foi meu primeiro contato dentro de uma igreja. Sim. E foi uma experiência muito, assim, forte, que eu me lembro dos detalhes até hoje. Mas depois segui minha vida normal, um garoto de 9 anos que vivia na rua. E mais ou menos ali com uns 15, 16 anos agora novamente, eu já ouvi de uma forma mais clara sobre Jesus, né? Através também de uma colega do bairro, a Andréia, que hoje, se eu não me engano, está em Curitiba. E ela falou, ela sabia dos problemas que nós tínhamos, né? Quanto família, as dificuldades por diversas questões de família. E eu lembro que ela também, né, já discernindo sobre o Evangelho, apresentou Jesus como solução. E me convidou também para um culto. E aí eu lembro que eu fui nesse culto e aí fiz aquilo que todo mundo faz algum dia, né? Declara Cristo como seu Senhor e Salvador. Sim. E de lá para cá eu continuei seguindo a Cristo, mas ainda durante um tempo ainda sem muito compromisso, né? Sem muito compromisso. E aqui estou eu, né? Passaram aí quase já 28, 29 anos e a cada dia a gente vai se convertendo, Sim. a cada dia a gente vai aprendendo, a cada dia a gente precisa conhecer mais a Cristo para que o velho homem fique cada vez mais fraco, morra de vez, né? Porque Sim. parece que nunca morre. E a gente vai seguindo a Cristo. Mas eu não Sim. nasci num lar cristão. Esse é o ponto. Não, interessante. É uma vida, né? É uma vida. 20, quase 30 anos. Quase 30 anos. É isso uma mesmo, vida. 29 mesmo, é 15, estou com 44, ó, não parece, mas estou com 44, então é isso mesmo. Exatamente. É interessante porque nessas últimas semanas eu ministrei uma aula que fala sobre a velha e a nova natureza. E, de fato, todos os dias a gente precisa renovar a nossa mente. Né? Precisa matar o nosso eu. Exato. Eu falo porque quando eu cheguei na igreja também, a gente sempre fala sobre isso, mas acho que é importante a gente relembrar. A gente traz uma bagagem, né? A gente carrega histórias, enfim, frustrações, né? Problemas. E isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Uhum. Ao longo da nossa caminhada ali, no começo, a gente vai começando a entender, talvez não tendo o compromisso como deveria, né? Mas a gente começa a se apaixonar pela palavra, por Jesus, e as coisas vão acontecendo. E isso se dá por meio da renovação da mente, da mudança de atitudes. Foi assim também, acredito, com você, né? Está sendo assim. Né? Também falando sobre... A gente também estava numa aula também domingo, você sabe, e eu falava que a vida cristã ela é progressiva, né? Todos os dias você vai progredindo em conhecer a Deus, em conhecer a Cristo, e essas coisas do passado vão ficando cada vez mais distantes. Então, comigo não foi diferente. A gente sabe que tudo é processual. Não existe aquela ideia de que agora tudo mudou, tudo está resolvido. Não é assim. Sim. O que acontece instantaneamente é a questão da salvação, né, no Espírito. Existe ali aquela questão de quando nós conhecemos a Cristo, declaramos como nosso Senhor e Salvador, aí nosso espírito volta a se conectar com o Espírito de Deus, passamos a ter comunhão novamente com Deus, mas todas as outras coisas são processuais, são progressivamente. A revelação, enfim, todas essas coisas. Então, eu me coloco nesse lugar de que ainda estou nesse processo, todos os dias. Sim, não, isso é de extrema importância, né? Porque, na verdade, quando a gente fala até sobre influência, a gente precisa entender o que Deus quer da gente, né? E como a gente caminha para que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus. Isso se passa por o que a gente sempre fala e o que a Bíblia também fala, nós diminuirmos para que Ele cresça em nós, né? Isso.
todos os dias a gente precisa, de fato, fazer esse exercício, digamos assim. Que é um baita de um exercício, Exato. né? E esse é o grande desafio de todos nós, né? É fazer com que nós diminuamos para que ele cresça. E isso só é possível com a ajuda dele também. Exatamente. Não é com a nossa própria força, é com a própria ajuda do Senhor, senão não é possível. Sim. E aí as coisas foram acontecendo, foi se envolvendo mais. Eu falo isso, gente, ó, porque o Alan é uma pessoa bem ativa, né, na igreja, assim como nós devemos ser, não só dentro da igreja, mas fora também, né? Como é que as coisas foram acontecendo? Hoje foi consagrado pastor há alguns anos, né? Sim. Há uns 4, 5 Vai anos. fazer 5 anos, eu acho. Que na verdade não mudou nada, né? Eu digo em relação às atividades, ao que se fazia, mas a gente sabe que quando as pessoas começam a enxergar com outros olhos, né? Ver como uma posição de autoridade, digamos assim, sobre vidas, né? O que também a gente já tem a cultura, na verdade, de não centralizar, né? Na nossa comunidade, pelo menos. Então, é bem difundido isso. Mas como que foram acontecendo as coisas? Você foi se aprofundando mais? Foi se envolvendo cada vez mais? Como eu disse agora há pouco, foram várias fases, né, dentro da igreja cristã, né? Teve a fase de estar por estar, teve a fase de poder fazer parte de um grupo, Sim. né, onde todo adolescente gosta de estar em um grupo, fazer parte de um grupo. Então eu passei por todas essas fases, desde o começo, no começo da conversão. Eu estava porque eu me encontrei num lugar onde tinha um grupo de pessoas e era muito legal, apesar de eu já ouvir falar sobre Jesus, mas não tinha nenhum tipo de profundidade. Depois teve um tempo fora, né? O que a gente fala hoje, a igreja magoou, né? Jesus não tem culpa nenhuma disso. A igreja é formada por diversas pessoas diferentes, sim, com, né, suas culturas, seus jeitos. E aí eu também fui atingido por esse dado aí de ter ficado triste com alguém e por causa disso ter me afastado, sim, da fé, que é um grande erro e uma grande bobagem, né? Porque Jesus, ele é perfeito em todo tempo e a gente precisa se espelhar e modelar nele. E eu também não falo isso com a intenção de tirar a responsabilidade da liderança da igreja. Sim, já que claro, é para olhar só para Jesus, então não preciso ter compromisso nenhum. Sim. Então foram várias fases, Felipe, até chegar numa fase já dentro na comunidade que nós estamos hoje, né, aqui no centro de Santos, de que eu estava presente, participava, interagia, mas ainda assim eu me sentia mais consumidor, né, do evangelho, mais consumidor do que acontecia durante o culto, do que alguém que pudesse promover algo. Quando eu tive uma experiência que nós chamamos carinhosamente, que é o Retiro Encontro, né? O encontro com Deus, nós tivemos nessa experiência e ali eu fui muito tratado, não que eu não tivesse sido tratado anteriormente, mas ali foi muito profundo porque a gente está totalmente imerso, sim, e a gente é expostos a algumas coisas que normalmente no culto a gente não é exposto no sentido, né, de aprender, não de ser exposto, de ser ridicularizado, não é, sim, nada disso, sim, mas de aprender coisas que não se dá tempo de aprender durante o culto, né? Porque são 2 horas de culto e no encontro você passa ali um final de semana. Então são várias áreas que são trabalhadas, sim, são conversadas. E lá eu fui muito impactado com relação a essa questão de servir ao, sim, reino, de servir a igreja, de servir aos irmãos, né, de servir a Deus melhor. E quando eu saí daquela experiência juntamente com a Graziella, a gente tomou uma decisão de precisamos mudar a nossa postura. Se nós não estamos, sim, felizes com como está acontecendo as coisas, então vamos nos tornar os agentes de mudança, de transformação. Sim. Então nós tínhamos 2 opções, ou sair mesmo ou trabalhar para transformar. Nós escolhemos a segunda opção, que era trabalhar para transformar. E aí a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha, de conversar com a liderança, de mostrar que existia, né, um caminho
para a igreja seguir. Graças a Deus a gente está super envolvido, até demais, em muitas coisas na igreja, mas graças a Deus também conseguimos, com a ajuda de Deus, formar lideranças porque também não é saudável que a mesma pessoa faça tudo. Sim, isso não é saudável, esse não é um princípio do reino, né? Então a gente está envolvido, mas hoje já tem um grupo de pessoas grande que também tem a mesma visão com relação a serviço, a servir ao reino, servir à igreja, servir aos irmãos. Nós estamos super envolvidos, como eu já disse, né? Sim, não, muito, muito importante isso. E eu acredito que tenham surgido diversos desafios, né, ao longo dessa caminhada, ao longo daquilo que Deus colocou no coração de vocês. Mas antes, perguntar, e como você conheceu a Grazi? Como é que vocês se conheceram? Ali foi nesse meio tempo, né, de conversão, só para a gente entender um pouquinho a história de vocês e já, né, dar uma moral para a Grazi. Beijão, Preta. Não, na verdade, a gente não se conheceu nesse contexto da igreja. Eu estava exatamente nessa fase ali na adolescência. Porque nós começamos cedo, na verdade, Sim. né? É uma denúncia isso. Eu tinha ali meus 17 anos, mais ou menos, ela seus 15 anos, e nesse exato momento eu estava afastado da igreja. Mas eu não... eu tinha uma vida tranquila, no sentido, não era um garoto irresponsável. Sim. Não, ao meu ponto de vista, tirando como comparação a juventude, né, da minha época e até dos dias atuais, eu não fazia nada que pudesse trazer algum prejuízo para minha família, para minha mãe, para ninguém. Então, eu era alguém que tinha seu trabalho, ia para o trabalho, não fazia nada que pudesse desabonar. Mas a conheci exatamente nesse contexto, né, na praia, passeando, a conheci, vi ela algumas vezes, e aí começamos a namorar nesse contexto. Mas eu lembro muito bem que dentro desse contexto, em algum momento eu falei para ela assim, eu vou para a igreja, eu não estou indo agora, mas eu vou para a igreja. Hein? Tipo, se quiser levar a sério, uma hora já sabe que eu vou voltar, que se quiser vai ter que estar junto comigo. Mas ela também tinha um pezinho, porque a mãe frequentava, né, uma outra denominação cristã, evangélica, então ela foi levada ali quando pequena, então não era algo que fosse estranho para ela, né? Então era algo um pouquinho mais já familiar. E aí a gente começou nesse contexto. Seguimos Sim. firmes aí. Eu pergunto por quê? Porque nós não fazemos nada sozinho, né? Exatamente. Além do time que você mencionou, as nossas esposas têm um papel fundamental na nossa caminhada, né? Quando a gente se propõe a fazer algo que está no coração de Deus, também precisa estar alinhado com a nossa família, né? Sem dúvida. Porque de nada adianta a gente trabalhar para o reino e o nosso primeiro ministério ficar... Exato. Né? Isso é super importante. Aliás, nada do que eu fiz aqui com relação à igreja, ao ministério, foi feito sem a ajuda dela. Sim. Nada, absolutamente nada. Mas ela não via ela... As pessoas confundem as coisas, né? Acham que quem só está trabalhando é quem está na frente falando ou na frente de um grupo. Aí tem dificuldade de reconhecer o que está sendo feito por trás, né? Toda a estrutura, toda a conversa, todo apoio, né? Então, ela foi a pessoa que me viu muitas vezes triste por algumas coisas, também me encorajou em vários momentos. Não, vamos seguir em frente, continua, está na direção certa, mas também me corrigiu muitas vezes, não faz isso, vai por essa direção, segura, fala menos. A gente faz até um sinalzinho assim, tipo, tempo acabou. Ao tempo. Porque a gente tem uma mentalidade assim, bem parecida. A gente sonha bastante, né? Sim. Eu e você, a gente conversa bastante sobre diversas coisas. E elas, a Jennifer, pelo menos, ela tá ali para puxar, calma, faz uma coisa de cada vez. Isso aí. A gente quer voar, a gente quer, né? Às vezes dá corda, mas às vezes puxa, né? Então, exatamente. E é de extrema importância. Você comentou do trabalho nos bastidores. Eu sempre gosto de citar, se eu não me engano, Marcos capítulo 4, que fala sobre os amigos que levaram um amigo por meio do telhado, e aquele telhado ficou aberto. Foi uma ministração sua, me lembro muito bem. Aquele telhado ficou aberto e os amigos desceram a maca, né, pelo telhado, e o amigo foi curado, mas era uma casa e morava uma família, né,
E depois, né? Quem consertou o telhado? A Bíblia não fala, mas o telhado foi consertado. Exatamente. Então, muitas pessoas fazem esse papel de serem consertadores de telhado, né? Sem dúvida. Do mesmo modo que existem os consertadores de telhado, existem os remadores, né, da embarcação, que estão lá na parte de baixo, Quando inferior. Paulo ia viajar, né? Exatamente. Né, que são os ministros. Sim. Né? São servos ministros que estavam lá tocando a embarcação e que faziam aquele barco gigante para a época se movimentar de um lado para o outro, mas não apareciam. Né? E remavam na mesma direção. E remavam na mesma direção. Então, essas pessoas que estão nos bastidores fazendo com que as coisas aconteçam também são importantes, são sempre importantes. Né? Então, falando das nossas esposas, por mais que às vezes elas não estejam à frente ou com o microfone na mão, é fundamental para as nossas vidas. Né? Sim. E trazendo um pouquinho para a gente falar um pouco sobre a realidade da igreja hoje, né, no Brasil. Como é que você enxerga que a igreja tem se movimentado numa mesma direção? Tem sido algo um pouco disperso ainda, que Deus tem despertado a união? Como é que você enxerga o movimento evangélico no Brasil hoje? A igreja evangélica tem uma peculiaridade por conta da sua diversidade. Sim. É uma igreja muito diversa, né, com várias formas de ser igreja, mas a gente tem mais coisas em comum do que incomuns, né? Sim. Incomuns é a palavra de Deus como verdade absoluta, como regra de fé, e o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Alguns fundamentos importantes para a fé, toda a igreja evangélica tem em comum. Há algumas coisas diferentes, né, dentro do contexto teológico, mas como eu vejo a igreja nos dias atuais, eu vejo uma igreja que ao mesmo tempo ela é forte, poderosa, mas ao mesmo tempo ela não sabe disso. Sim. Né? Ou ela omite isso. Porque uma igreja que hoje existem vários números, eu fico até preocupado em citar números, mas diz que passa de quase 40% da população brasileira, e algumas coisas ela não consegue mudar na realidade da sociedade. Ou porque ela se adaptou à realidade da sociedade, ou ela se omite do seu papel quanto igreja. E aí, desculpa até te cortar, deixou de ser influência. Deixou de ser influência. Áreas, Exatamente. A igreja ela é uma agência de Deus na Terra com o objetivo de promover um reino. Sim. Né? De promover uma cultura. Né? E a gente não quer promover essa cultura para no céu, a gente quer promover essa cultura para na Terra. Para que essa cultura seja vivida já desde aqui. E aí nós temos alguns problemas. Algumas entenderam isso, estão fazendo esse movimento de trabalhar, seguindo a ordenança de Jesus, indo por todo mundo, fazendo discípulo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo o que Cristo mandou. Que, na verdade, é o que a igreja tem de mais importante para fazer. O problema é que a igreja ela perde muito tempo, obviamente que eu não vou generalizar, ela perde muito tempo fazendo um monte de outras coisas, mas não fazendo o que é fundamental para ela fazer, que é exatamente fazer discípulos. Formar pessoas, enviar pessoas, discipular pessoas. E aí a gente, não que a igreja tenha, não que a gente tenha poder de atrasar o que Deus tem. Sim. A gente atrasa o que a gente mesmo poderia estar vivendo, né, quanto igreja. E, infelizmente, ao mesmo tempo que ela é grande e poderosa, ao mesmo tempo, muitas vezes, ela é omissa naquilo que ela devia fazer, né? Mas a gente continua crendo que o movimento daqueles que já se posicionaram no lugar que precisam estar vai contagiar as outras igrejas. Sim. Eu entrei nesse assunto porque se trata justamente um pouco do cerne, né, do nosso programa, do nosso canal, do Carrocast, que fala sobre a influência cristã. E eu acredito, na minha visão, que a gente consegue ser influente no individual quando no coletivo nós influenciamos também. Sim. Porque é como os remadores. Se cada remador estivesse remando para um lado, eles não iam ficar andando em círculos, né?
quando a gente consegue fazer com que a igreja, independente de placa, né, de endereço, de local, de visão humana, digamos assim, tendo ali o evangelho como centro, ganhar almas, influenciar pessoas positivamente e de maneira orgânica, né? Não aquele famoso empurrar com a goela abaixo, porque a gente não, o intuito de ser influência em todas as áreas da sociedade é ser influência de forma orgânica, natural, né? Que as pessoas vejam Cristo sendo refletido através de cada um de nós. Então, por isso que eu acredito que é importante a igreja como um todo se fechar, andar unida, não se fechar, né? Mas se unir. Unidade. Unidade, né? Quer ver uma coisas que Jesus prega. Quer ver uma informação que vai, de repente, impactar, talvez até chateie quem, porventura, assista, né, esteja assistindo aqui o nosso podcast? Eu vou falar, um exemplo. Eu moro num bairro chamado Jockey Club, em São Vicente. É o segundo maior bairro populoso da cidade. Sim. Só fica atrás da Vila Margarida. E nesse bairro tem diversas igrejas, diversos ministérios. Glória a Deus por isso. Amém. Mas poderia ser melhor, porque quando a gente fala da igreja ser relevante para a sociedade, para o bairro, para a cidade, a gente vê que muitas vezes isso é só um sonho, um vislumbre do que a gente deveria ser. Sim. Porque, um exemplo, deve ter no mínimo umas 30 igrejas no bairro, 30 ministérios. E o bairro continua com os seus mesmos problemas. Sim. Eu não estou falando de problemas de infraestrutura, porque isso é de ordem política, administrativa, né? Isso depende de recurso, de administração pública. Não é nessa esfera que eu estou falando. Eu estou falando de problemas de revelar quem Jesus é para as famílias do bairro. Né? Há famílias destruturadas, há famílias disfuncionais, há casamentos problemáticos, há várias pessoas que têm seus filhos no mundo da droga, meninas na prostituição. E a igreja no bairro, as igrejas no bairro, que é na verdade, uma única igreja, na diversidade de ministérios, não consegue dar uma resposta ou ser a própria resposta para esses problemas que não são novos, são problemas da sociedade. Aí a igreja que é única, mas diversa em ministério, ela se fecha para dentro e fica fazendo um culto de festividade para os crentes dentro. E não se importa com os problemas da sua própria rua, onde a igreja está funcionando, nem do bairro. E aí como que você quer ser uma resposta para o mundo se você não consegue ser resposta para a rua que a igreja está? Quando a gente o quarteirão que a igreja está. Quando a gente fala de missões, a gente fala também nesse sentido. A missão começa com o teu vizinho. Exato. Que, no caso das igrejas, começa no teu bairro. Uhum. Né? Como é que você vai fazer missão no sertão se o teu bairro é disfuncional, se tem famílias disfuncionais, né, ao seu redor, ao redor da igreja? Então, é de extrema importância mesmo a gente entender a questão da unidade e da missão acontecer de fato, né? Porque o termo que nós usamos para a igreja, que também está no Novo Testamento, que é eclésia, significa chamados para fora, né? Congregação, assembleia, enfim. Os termos que a gente conhece como igrejas é para que nós sejamos relevantes fora das quatro paredes. A igreja é isso. Porque nós fazemos parte de uma sociedade. Nós não estamos fechados numa bolha, isolados. Sim. Onde nós sempre comentamos que por muito tempo, em algumas áreas, a igreja ficou fechada, né, como uma bolha, mas hoje não. Né? A gente vê diversos cristãos sendo influência na sociedade, né, na política, no esporte, na cultura, enfim, nas diversas áreas. E esse é o intuito e o desejo do nosso coração, como Carrocast, falando agora, né? Que, de fato, as pessoas sejam influentes aonde Deus colocou ela. A enfermeira, o cobrador, o vendedor de carro, enfim, o professor de educação física, aonde ele está inserido, que ele seja influência. E isso, como igreja também, nós temos esse papel, né? A gente tem esse papel de, na nossa comunidade, no nosso redor, ser influência. E, aproveitando já o tema influência, conta um pouquinho aí como tem sido
ser host de um podcast, um sonho que Deus colocou no nosso coração, né? Sim. Que a gente iniciou esse projeto. Como é que tem sido mais esse desafio, né? Cara, assim, tem sido uma alegria, um prazer poder estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, mas também sendo plataforma, Sim. que é um termo que você gosta até muito de usar, sendo plataforma para que histórias de pessoas, né, sejam conhecidas e essas histórias inspirem outras pessoas. Sim. A gente, na verdade, a ideia do Carralcast, e você sabe muito bem disso, é ser um movimento onde as histórias inspirem outras pessoas, que se posicionem e inspirem outras pessoas. É como se fosse uma bola de neve, né? No sentido de que vamos fazer um movimento para que, de fato, a gente levante pessoas para que elas sejam relevantes, seja no lar, seja na escola, seja na faculdade, seja na política, seja na cultura, seja na televisão, seja na comunicação, seja em qualquer área que Deus te colocou, para você ser relevante, para você entender qual é o seu papel. Sim. Né? O seu papel. Então, a ideia do Carralcast é exatamente potencializar, estimular essa ideia no teu coração que está assistindo, para que você, poxa, eu não sou cristão só dentro da igreja, eu preciso ser cristão, né? Eu preciso ser um embaixador do reino aonde eu estiver. Essa é a ideia principal do Carralcast. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui toda semana contigo e ouvir histórias e fazer com que isso chegue no coração das pessoas. Sim, e é importante frisar que os nossos convidados, né, que as pessoas que passam aqui, independe de quantos seguidores ela tem. Não, a gente não tem nada a ver, né, com... Não... Porque a gente às vezes porque leva fulano de tal e tal. Podemos levar, obviamente, mas não tem a ver com a vida pública ou exposta, que ela tem milhões de seguidores. Não sei. Exato, esse é um ponto importante para a gente falar, porque a gente o Carral nasce com um propósito, né? Exatamente não importa se a pessoa tem 1 milhão de seguidores ou 200 seguidores, essa não é a nossa baliza, não é o que a gente tem buscado, não é isso. O que importa é a história das pessoas. Sim. O quanto ela tem sido relevante, o quanto a história dela pode inspirar outras pessoas. Isso para a gente é o mais importante. E a gente tem visto isso, né, Felipe? Sim, muito. Né? Muito. Nesses 25 episódios, mais ou menos, que a gente já fez aqui, a gente já tem visto isso e temos ouvido como Deus tem falado com as pessoas através das pessoas. Sim, e já sentou aqui pessoas de diversas áreas, de diversos níveis. Sim. Como é que eu posso dizer? De conhecimento e da sociedade também. Em todos os âmbitos, isso é muito enriquecedor. Para mim, pelo menos para mim, para nós, né? Tem sido enriquecedor conhecer histórias, né, que são relevantes desde já e ainda podem ainda mais se tornar relevante na vida da nossa audiência. E, aproveitando, projetos futuros, como que vai andar o nosso Carralcast? Você que é o cara aí, o idealizador de diversas ideias. Olha, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, a gente está com grandes ideias, que na verdade, já até falei aqui, de que o Carral seja um movimento, né, para abençoar e potencializar as pessoas. E em breve a gente vai ter um encontro, né, com todos os possíveis, né, convidados que já estiveram aqui gravando com a gente. E a gente está muito entusiasmado com isso, porque a gente quer, de fato, ser relevante, não quer falar só sobre relevância. A gente quer ser, na prática, relevante para você, né, de repente para o bairro, de repente para uma instituição, né, de repente para um grupo de pessoas que precisam de outras pessoas, porque a gente sabe que pessoas precisam de pessoas. Sim. Né? Então, ninguém faz nada sozinho. Então, o Carralcast nasce com esse propósito de poder ser relevante, né, na sociedade, independente da fé que as pessoas professam, independente do lugar, a gente quer ser relevante. Então, a gente tem desenhado juntamente, né, eu, Felipe, Vitor, o Matheus, a gente tem desenhado aí para a gente poder colocar em prática tudo aquilo que Deus tem gerado no nosso coração, e com certeza o resultado disso é apontar para Cristo, mostrar quem Cristo é para as pessoas. Eu quero aproveitar aqui, Alan, também, comenta aí, pessoal, no vídeo, ou vai lá nas nossas redes sociais, marca as pessoas que você acha que seriam interessantes de estarem aqui, né?
como a gente falou, independente do número de seguidores, às vezes pessoas que nem têm redes sociais, Sim. mas que são consertadoras de telhado, que têm histórias relevantes, marca aí a sua amiga, seu parente, alguém que você conhece, que tenha uma história, né, relevante para estar aqui com a gente. Então comenta aí, compartilha com ela, talvez se ela não conhece ainda o nosso canal, compartilha, aproveita para seguir as nossas redes sociais. Mais uma vez, estou fazendo um apelo aqui para você seguir as nossas redes. Curta aqui, ativa o sininho, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, né? Que assim você ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante. E, Alan, para a gente caminhar aí para o final, deixa aquela mensagem para a nossa audiência. Eu quero mais uma vez agradecer aqui, diante do nosso público, a tua presença, a tua parceria, a amizade. O Alan é um cara com que eu aprendo muito, um cara que caminha junto comigo, nós caminhamos de verdade mesmo. E isso é importante, rapidamente também, falando um pouquinho do discipulado, né, Alan? Sim. É importante ter essa figura do discipulador, de discipulado, ter alguém com quem caminhar, né? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala, você olha para Cristo, mas, quer dizer, olha para mim, enquanto eu estiver olhando para Cristo, né? Mais ou menos nesse formato que ele fala. Mas se eu não olhar para Cristo, então eu caminho com o Alan porque eu sei que ele olha para Cristo, tem o coração apontado para Cristo, e eu sou muito agradecido a Deus pela tua vida. Fala um pouquinho só sobre discipulado, a importância disso. Também para nós sermos influência na sociedade através do relacionamento, né? Sim. O discipulado, não deveria haver mais discussão sobre isso. O discipulado é um princípio bíblico, né? Jesus foi o grande discipulador. Fez 12 discípulos muito bem feitos. No meio do caminho, tinha o propósito de fazer o que fez. E esses homens, eles mudaram a história do mundo através da mensagem que eles carregaram. E por isso nós estamos aqui, porque nós somos alcançados especificamente por né, por conta desse que falou para um outro povo, para um outro público, e nós estamos aqui. Mas todos os outros também foram mensageiros dessa grande mensagem, que é as boas novas do Evangelho. Então, o discipulado é algo bíblico de Deus e ninguém pode caminhar sozinho na fé. Ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Felipe costuma dizer, eu também costumo dizer, o reino de Deus é um reino de amigos. Né? O discipulador é diferente de manipulador. Se de repente as pessoas usaram a sua vida para te manipular e você confundiu as coisas, pare e pense um pouquinho, busque a Deus, você vai entender que discipulado é diferente de manipulação. Então, eu defendo, porque é algo que nós vimos na palavra de Deus, nós sabemos o quanto é importante as pessoas serem cuidadas, as pessoas serem acompanhadas, como é importante caminhar junto, como é importante ter alguém para compartilhar, abrir o coração, confessar pecado, né? Falar dos desafios da vida, rir junto, chorar junto, se alegrar junto, comer junto, compartilhar tempo junto. Isso é discipulado saudável, discipulado que aponta para Cristo, que glorifica a Deus. Então, eu sou um grande defensor disso, desde quando eu aprendi a importância disso, naquela fase da vida, eu falei, poxa, eu preciso anunciar o quanto isso é bom para a igreja, o quanto isso é fundamental, não só bom, mas como é fundamental para a saúde da igreja. Então, Felipe, falar de discipulado para mim é uma alegria. A gente poderia fazer um podcast só de discipulado aqui, fazer uma roda aqui, né, e falar só sobre discipulado, o quanto o discipulado é importante na vida do crente. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Que isso. Estar nessa posição aqui de compartilhar, a gente precisaria de mais tempo para falar de paternidade, para falar de muitas outras coisas, mas não vai faltar oportunidade de ir do outro lado, né, da cadeira, né, da gente tocar nesses assuntos. Para mim é uma alegria poder compartilhar um pouquinho com vocês, com a nossa audiência, estar aqui com você. E sobre a mensagem que você pediu para me deixar. Deixa uma mensagem para a galera. A mensagem que eu quero deixar para você é que você não é os seus traumas, você não é as suas dores, você não é as suas frustrações, você não é o abandono do seu pai, você não é a ferida que os outros te feriu, você não é nada dessas coisas, você é quem Deus diz que você é. Amém. Talvez você tenha se apegado a esses enganos, essas mentiras, e está preso nesse engano e não consegue avançar naquilo que Deus propôs para a sua vida. Então, nessa noite eu quero ser mensageiro de Deus para dizer que você é
aquilo que Deus diz que você é. Esta é a verdade dele para a sua vida. Você foi chamado para andar com Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas. E é isso que importa. Talvez se a igreja te feriu, como as pessoas costumam dizer, se alguém te traumatizou no meio do caminho, seja na infância, seja na adolescência, talvez você não teve um pai presente, talvez sua mãe talvez não cuidou do jeito que deveria te cuidar, talvez você é fruto de abuso, talvez você não teve um lar funcional. Cristo é a resposta para todas estas dores, para todos esses dilemas. Chame por Ele, creia nele e Ele transformará a sua vida para sempre. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Amém. Muito obrigado. Para finalizar, quero agradecer o Estúdio DG, que é o estúdio aqui que cede esse espaço maravilhoso para a gente gravar. Um abraço para o nosso amigo, irmão Adilson, para a Ariana também, que estão lá em Portugal. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, envia para os seus amigos e até o próximo episódio. Valeu. Tchau.